mas acredito que estamos aqui hoje por uma razão única. Todos temos a certeza espiritual em nossos corações de que em algum momento da nossa existência, se é que esse momento já não seja agora, cada um de nós necessitará do conteúdo de consolação e esclarecimento que o Espiritismo proporciona a cada um de nós. Muitos aqui passam pela perda de entes queridos, passam por provações e expiações de toda ordem e encontram nessa doutrina consoladora uma razão para não desesperar. Encontram a luz da esperança para prosseguirem no cumprimento da sua encarnação. De modo que, particularmente, sabendo que eu viria a essa casa, que já foi o local onde os espíritos de tudo fizeram para se tornar visível aos nossos olhos, hoje o esforço deles ainda é maior, porque não se trata mais da materialização de uma mão, de um rosto, de um objeto. Hoje o desafio é infinitamente maior, porque nós estamos diante da necessidade, cada um de nós, de materializar na Terra a sua programação espiritual. Cada qual, e falamos hoje para espíritos, não para mortais. Todos aqui somos espíritos e todos viemos com um conjunto de possibilidades ao lado de um conjunto de responsabilidades. Um plano traçado que não é um plano linear, um plano traçado que mais se assemelha a uma teia, no qual a espiritualidade que nos dirige depositou amplas esperanças de que nós materializaríamos esse plano com a nossa própria vida. Cada um de nós aqui traz um lápis, e eis que na carne é preciso deixar o traço. E é sobre isso que gostaríamos de falar nessa noite, pedindo a Jesus que nos inspire, que nos dê equilíbrio e nos dê sustentação, para que a nossa fala esteja em sintonia com o propósito dos amigos espirituais que dirigem essa casa. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ditou a Chico Xavier um capítulo impressionante, chamado A Fuga. Mas o parágrafo que nós gostaríamos de recolher do benfeitor Emmanuel para abrir as nossas reflexões é o seguinte: cada homem no sentido de ser humano, cada ser humano possui, já é seu, com a existência, pelo simples fato de encarnar, uma série de estações. E uma relação de dias. Uma série de estações
e uma relação de dias. Estruturada essa relação de dias e essa série de estações em precioso cálculo de probabilidades. Precioso cálculo de probabilidades. Significa que há a fase da primavera na encarnação, há a fase do verão, a fase do outono e a fase do inverno. Mas também toda a experiência em que nós nos matriculamos tem sua primavera, verão, outono e inverno. De modo que a sua relação com seus pais possui primavera, verão, outono e inverno. Porque chega o dia do inverno em que você vai se despedir dos seus genitores para que eles possam partir para o mundo espiritual. Mas chega também o inverno que você precisa despedir-se de um amor, de um filho, de um amigo, de uma amiga. Chega o final de uma estação em que você se desvincula de uma instituição, de um emprego, de uma profissão, de um ambiente. Isso significa que toda a experiência vivida por um encarnado possui uma relação de dias. Uma relação de dias. Tem o primeiro, mas tem o último. Até que você cruza a última fronteira do encarnado. O final de toda a lista. O teu último dia no mundo corpóreo. Nesse dia, você acordará, sem o saber, que chegou no final da sua lista. Na última lista, no último dia, e perceberá, nesse dia, somente nesse dia, que a sua existência inteira foi estruturada em um delicado e precioso cálculo de probabilidades. Você poderia ter ido por aqui, poderia ter ido por ali, mas vai perceber que não importa. Eu me recordo que, voltando de uma palestra, encontrei com uma pessoa que era um comandante de uma companhia aérea. Eu estava no aeroporto, ele me abordou e disse: Haroldo, eu acompanho suas palestras, eu sou comandante da companhia. Eu falei: mas que prazer, E aí começamos a conversar, e aí vi que eu conhecia alguns parentes dele, a esposa que frequentava um grupo em Belo Horizonte. Eu falei: meu Deus, esse mundo é pequeno. Ele: não é pequeno não, é mal distribuído. O mundo é mal distribuído. Porque você vai para cá, vai para lá, vai para cá, e você está sempre numa teia. Você sempre estará ombreando com aqueles espíritos que fazem parte da sua história. Porque nós aprendemos na abençoada doutrina espírita o princípio da solidariedade das nossas existências. O encarnado pensa que vive hoje uma vida única e singular. Mas isso é um engano.
A vida que nós vivemos hoje é uma somatória das vidas que nós já vivemos antes. Quem você é hoje é um pouco da mistura de todo mundo que você foi antes. E as pessoas que estão ao seu lado hoje chegam do jeito que você as deixou. Perturbadas ou equilibradas, feridas ou cheias de gratidão, porque essa vida hoje é solidária com todas as vidas que você teve. Isso significa que, embora nós queiramos imaginar que temos diante de nós infinitas possibilidades, isso não é verdade. Nós temos muitas possibilidades, mas elas são poucas. São poucas porque o espírito imortal recebe um percentual de livre-arbítrio adequado ao seu grau de evolução. Não se concede a uma criança a liberdade que um ancião possui. Você concede liberdade a uma criança de 2 anos, mas não a mesma que dá a alguém de 80. Uma vez enxergando e pensando nessa reflexão de Emmanuel, eu preparei algumas perguntas para mim. E aí resolvi compartilhar com todos. Se te ajudar, você aproveita. Se não, entra no ouvido e sai no outro. Então a primeira pergunta que eu me fiz e queria te fazer: se você soubesse o fim, se você pudesse ler hoje a sua programação espiritual, se você pudesse ler com tempo a relação dos seus dias, que dia que você vai perder fulano, que dia que você vai perder ciclano, que dia que você vai desencarnar, você mudaria alguma coisa? Mas a minha pergunta da mudança é um pouco mais profunda. Você aceitaria o que não pode ser mudado? Você viveria a experiência e aceitaria o que não pode ser mudado? Se você soubesse? Você iria amanhã almoçar com a sua mãezinha ou com seu pai, se eles ainda estiverem encarnados, sabendo que falta apenas 2 anos? E viveria as horas mais importantes? E colocaria toda a sua alegria e todo o seu empenho e todo o seu melhor, mesmo sabendo da relação de dias? Como seria a sua existência se você tivesse perfeita noção de todas as estações que você já percorreu e as que te esperam?
Então, bem-vindo à experiência de estar encarnado na Terra. Porque acredite, você sabe. Você sabe. Mas na maioria dos casos, é bom que você não lembre. Porque você não aceitaria o que não pode ser mudado. Você não aceitaria as propostas que os espíritos que dirigem a sua evolução espiritual fixaram para o seu crescimento espiritual na atual existência. Então, acredite, todo mundo aqui é médium de materialização. Você veio aqui materializar. Essa pergunta nos leva a 100, 200 outras. Porque essa pergunta nos faz pensar. Se cada experiência, se cada relação que eu tenho, se tudo que eu vivo possui uma relação de dias com princípio e fim, qual que é a essência dessa experiência? Será que a maioria dos encarnados tem noção do que as experiências querem nos ensinar? Encarando a vida dessa perspectiva, o Espiritismo se agiganta diante dos nossos olhos. Se agiganta. Porque o Espiritismo descortina, ele nos esclarece isso que eu acabei de dizer. O que eu acabei de dizer. Esclarece. Ele explica. Mas ele explica lá no fundo da tua alma. E eu vou falar um pouco sobre esclarecimento do Espiritismo. Porque nós corremos um risco nesse mundo tumultuado de hoje. Nós vivemos uma noite profunda espiritual. Profunda. Ai de quem não possui a sua candeia acesa. Ai de quem não a possui, acesa. E nós corremos um risco de não entender o propósito do Espiritismo na nossa vida. Na nossa vida. Na minha, na sua. Propósito. O porquê. Então, já que nós viemos aqui falar de vida, de programação espiritual, eu me recordo de 2 casos. O primeiro me foi contado por um grande amigo, Décio Yandoli, que muito tempo trabalhou com pacientes com câncer na região digestiva do estômago.
E ele me contou certa vez de um senhor, já de idade avançada, havia desenvolvido uma metástase, os filhos criados, um casamento super feliz, aposentado, aquele indivíduo que tinha cumprido a lista, havia percorrido todas as estações de todas as experiências. A estação da paternidade, que começa na maternidade quando nasce. Aí você fala, oh meu Deus, começou, eu não durmo mais. Né? Aí eles ficam grandes, aí que você não dorme mesmo. Percorreu todas as estações, tudo. Estava ali na UTI e chegou o último dia. Chegou o último. E ele não conseguia desencarnar. Em coma na UTI. Então o Décio sentou-se ao lado dele. Se eu estiver floreando aqui, depois vocês perguntam os detalhes para o Décio. Mas foi assim que ele me contou. Só sei que foi assim. E ele começou a falar, ô senhor, vou dar um nome, ô seu José, vou dar um nome fictício aqui. Ô seu José, os filhos já estão grandes, a família já está criada, está tudo certo, as providências já foram todas tomadas, já conversei com eles, conversei com a Dona Maria, ela já está entendendo, os filhos já estão aceitando. Seu José, pode ir, pode ir, vai tranquilo, está tudo certo, fica tranquilo. 2 minutos depois, os aparelhos zeraram. José foi. E aí eu me recordei de uma experiência pessoal. O sogro de um grande amigo meu de infância. E a gente encontra as pessoas e nós encarnados somos distraídos. O encarnado é a pessoa mais distraída do universo. A mais distraída. Eu, jovem, 15 anos, encontrei meu amigo, né? Com 10 anos de idade. Aí com 15, 5 anos de amizade, ele encontra a namorada que veio a ser esposa e hoje é esposa, são pais de 2 filhos. Encontrou ela pela primeira vez. E junto com ela, os sogros, né? Encontrou o sogro. E eu também, de bandeira, né? Uma pessoa incrível, maravilhosa. Uma família espetacular. Mas eu não tinha consciência dos dias, das estações, da relação de dias. E você vai encontrando, vai criando amizade, vai vivendo. Aí chega um momento, ele contrai um câncer. E começa um processo intenso da doença, relativamente jovem, com 60 e poucos anos.
casamento espetacular, os filhos maravilhosos, um casal de filhos, e aquela doença vai lutando, e num determinado momento, ele percebe que era preciso aceitar. Porque tem experiências na vida que chega uma hora você sabe que vai vencê-la. Tem outras, chega uma hora você sabe que elas vão te vencer. E ele então atingiu essa compreensão. A compreensão de que havia chegado os últimos dias. Especificamente no penúltimo, estava o filho, a esposa, a nora, né? A filha, com o marido, que é meu amigo, eu, outras pessoas, a esposa, e ele então diz: vai ser melhor para mim. É melhor que eu vá. Vai ser melhor para mim. Se você pudesse receber agora, eu já combinei com o Zé Grosso. Quem quiser, nós vamos materializar aqui. No final da reunião, você quer receber a sua lista? Mas tem que fazer um compromisso. Você vai aceitar o que não pode ser alterado. Percebe? Percebe? Então, será que nós estamos falando aqui de entendimento? Apenas? Será que quando eu entro nessa casa aqui, quando eu recebo as luzes do Espiritismo, será que eu estou falando só de entendimento? Vamos ver o que o Kardec diz. Vamos ver se é só entendimento. Kardec diz assim, no capítulo Sede Perfeitos, item 4, os bons espíritos. Interessante, né? Tem os maus espíritos. Tem os bons, tem os maus, né? Mas vamos falar dos bons. Os bons espíritos. E o Kardec começa dizendo assim: bem compreendido, vírgula, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Que resultados? Acima expostos. Aqui é o item 4. Sabe qual que é o item 3? O homem de bem. Então essa é a segunda pergunta que eu queria fazer para mim hoje e compartilhar com você. Qual que é o resultado prático do Espiritismo na sua vida? Porque o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, leva aos resultados acima expostos, que são tornar você um ser humano de bem. Que caracterizam o verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, que são a mesma coisa. Verdadeiro espírita, cristão verdadeiro e homem de bem é a mesma coisa. Mas a pergunta é:
também uma lista dos dias que você vai ficar no movimento espírita. Há também. Há uma lista. Então vai ter um dia que vai ser o último convite que eu vou aceitar. Eu vou achar que tem mais, mas vai ser o último. Vai ser a última palestra. Então eu terei que olhar em perspectiva. A primeira até a última. E eu terei que me perguntar: isso te conduziu ao caminho do verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, que é o homem de bem? Te levou? E ele prossegue. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Eu estou lendo. Então depois fala, o Haroldo falou. Não, não é Haroldo, eu estou lendo, é Kardec. Se você quiser acompanhar. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Apenas, olha isso, facilita aos homens a compreensão e a prática. Não basta compreender, é praticar a moral do Cristo. Facultando o quê? Quando você permite que o Espiritismo te ajude a compreender e a praticar a moral do Cristo, o que você ganha com isso? O que você ganha com isso? Fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou aos que vacilam. Porque eu não estou rogando praga em ninguém, não. Mas vai chegar um dia que você vai ter dúvida. Vai chegar um dia que você vai vacilar. Vai chegar um dia que você vai falar assim: não tem lógica isso. Deus, você existe mesmo? Se você existe, me explica essa última. Por quê? Então, há um propósito aqui. Há um propósito na sua vinda aqui hoje. Você não veio aqui por acaso. E você não está assistindo a essa fala gratuitamente. Há uma proposta. Há um conjunto de estações e uma relação de dias, e há um conjunto de probabilidades. E toda essa estrutura está gravada no seu coração. A bússola, o GPS, está dentro de você.
Mas é preciso voltar os olhos para os propósitos. Para os propósitos. Terceira pergunta. A pessoa fala, mas tem mais? Pelo amor de Deus. Já não basta essas duas? Não, tem uma terceira. Tem uma terceira. Fazendo as reflexões que o Espiritismo nos propõe, compreendendo e sentindo a moral do Cristo, tal como a doutrina nos esclarece e explica, você vai olhar para a sua vida e vai perceber os inalteráveis, aquilo que você não pode alterar. E é muita coisa. Querem ver? Você não vai poder alterar quem é seu pai, quem é sua mãe, biológicos. Não vai poder alterar. Quer ver uma coisa que você não vai poder alterar? O fato de ter nascido. O espírito pode, num processo de desespero, de depressão, de sofrimento, ou de revolta, de rebeldia, por fim à existência, mas alterar o fato de ter nascido não pode. Você nasceu contrariado, mas nasceu. Agora, quer ver uma coisa que você não altera? Eu olho para o espelho e pego duas fotos. E eu falo assim, pai, podia ser qualquer um dos dois, Brad Pitt ou George Clooney. Eu ficava feliz qualquer, ou Brad Pitt ou George Clooney. Sabe? Inalterável. E aí eu preciso me conformar com o que eu estou vendo no espelho. Aí alguns vão dizer assim, poxa Deus, mas 5 centímetros eu já estava feliz. Aí o outro fala, nossa pai, menos 5 centímetros eu estava feliz. Não é assim? Mas brincadeiras à parte, há um conjunto de elementos inalteráveis que a maioria dos encarnados gastam uma enorme soma de energia lutando e querendo mudar. Tem uns efeitos físicos, podem ficar tranquilos. Mas já está tudo combinado, faz parte da participação da espiritualidade, viu gente? Precisando... Percebe? Agora, há um conjunto de circunstâncias que foram colocadas na sua existência para serem alteradas.
para serem alteradas. Você combinou. Então, você estava lá com o seu orientador, com a equipe, e ele falou assim, olha, isso aqui eu vou mudar, mas você tem que mudar isso. Você está entendendo? Você vai ter que mudar isso? Não estou entendendo. Vai ter que mudar. Isso vai ter que mudar. Compreendi. Então, por exemplo, tem um espírito que você construiu um laço de inimizade. De repente você percebe que ele está na sua família. Ou da família do seu cônjuge. Não vou dizer nem quem que é, para depois não falar que eu estou com preconceito. Que agora a gente não pode falar nada. Tem que ficar assim falando as coisas. Aí você olha e fala, ai pai, mas não estou te entendendo não. Você colocou meu inimigo dentro da minha casa. Mas eu coloquei para você alterar. Esse laço é de inimizade. E você encarnou para transformá-lo em laço de amor. Entende? Então você pergunta para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, pergunta para a esposa assim, meu bem, você confia em mim? Ela, não. Tá bom, você me ama? Amo. Então vamos seguir. Entende? Por que não confia? Porque você traiu a confiança. E as existências são solidárias. Então você encarnou com uma dose de energia para mudar essas coisas. Mas aí a gente usa essa energia, que já está contada, gente. É um negócio. Você já vem com um pacotezinho de energia para cada coisa. Aí você pega a energia para usar em uma coisa que não pode ser alterada. Não pode. Então nós temos um paradoxo aqui que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Você nasce com uma força interior. Tem situações que você vai ter que usar essa força para resignar-se. Tem situações que você vai ter que usar essa força para transformar. E para que o Espiritismo? Para te ajudar a compreender e a distinguir um do outro. Obediência e resignação. Consentimento da razão e o consentimento do coração. Eu consinto. Eu aceito. Eis o desafio. Então nós estamos aqui hoje e estaremos, não sei quantos dias ainda, não sei quantos dias, porque tem uma coisa curiosa. Eu não ia falar isso, mas Dona Maria Luísa me autorizou a dizer. Tem uma lista, acho que eu deixei com o Júlio, é a lista de quem vai desencarnar, que é a ordem das desencarnações. Pega lá, Júlio, por favor. Então eu vou citar aqui, 1, 2, aí todo mundo falando, presente. Mas tem. Chegou, já está aí, né, Júlio? Tem uma lista. E os desencarnados aqui estão morrendo de rir, porque lá tem outra. Os que vão vir. Os que vão voltar e os que vão vir. Então nós estamos aqui hoje, nessa noite, sob as bênçãos
dessa casa espírita, para efetuar uma reflexão que faça algum sentido na nossa vida e que produza algum efeito prático. Algum efeito prático. Qual o efeito prático? Esse aqui. O homem de bem. Mas quando Kardec usa aqui homem, homem não é de gênero, pelo amor de Deus. É homem no sentido de ser humano, para distinguir da galinha, para distinguir do beija-flor, do sabiá, da alface. Então, se você quiser substituir, você coloca o ser humano, ou então o Homo sapiens, de bem, né? Que agora a moda é o Homo sapiens, né? Entenderam, gente? É o sentido de ser humano, de bem. Então, o verdadeiro ser humano de bem é o que cumpre, não é o que fala, nem o que escuta. Porque tem até aquela anedota espírita, mas essa é boa, pode contar em palestra, não tem problema. Vou contar duas. O palestrante espírita famoso chega no mundo espiritual, chega lá, ele olha, conhece aquela senhora, toda vez que eu fazia palestra, ela estava sempre no fundinho, só que na hora que a senhora aproxima, ela está iluminada, ele olha para ele, aquela luzinha, tipo, assim, igual desse iPad aqui, só um tiquinho. Fala, meu Deus, como que a senhora alcançou tanta iluminação? Fala, oh meu filho, eu tenho tanto a te agradecer, eu fiz tudo que você falou. Eu fiz tudo que você falou. E tem o caso dos dois espíritas desencarnaram aqui no Rio de Janeiro, né? Chegaram no portão principal de nosso lar. Chegaram lá no portão. Nesse dia estava de plantão o ministro Clarencio, do auxílio. Né? Aí eles chegaram, falaram, nós somos espíritas aqui do Rio. Falaram, conheço vocês dois. Opa! Né? É porque, não, pessoal, aqui tem uma fila, né? Vocês só ir lá para o final da fila, aguardar. Mas essa fila aqui é para quê? É a fila para conferir cidadania ao recém-desencarnado. Então, se você adquire a cidadania, é para poder morar em nosso lar. Se você não adquire, aí nós vamos para uma segunda fila para discutir o caso. Caso a caso. Né? Aí deu aquele frio na espinha, né? Aí eles viram assim, mas ministro, e qual que é o critério? O critério, meu filho, é a prática da caridade e do amor ao próximo. Graças a Deus. Cara feliz, né? Aí um virou para o outro e falou, rapaz, estamos feitos. Nós fizemos caridade demais. Estamos super bem, né? E aí tinha uma senhorinha, era a primeira da fila, e ela olhando a conversa, né? Nossa, vocês estão felizes? Ela falou, nossa, estamos felizes demais, porque a gente fez muita caridade aqui no Rio de Janeiro, no espírito, na casa, visitamos, sopa, né? E a senhora, como é que é o nome da senhora? Na terra me chamava de Madre Teresa de Calcutá. O negócio ficou feio. Se essa lista continuar nesse padrão, não vai sobrar cidadania, né? Mas não é assim, né? Então o verdadeiro ser humano de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. É uma lei única. Justiça, amor e caridade. Aqui eu queria chamar a atenção para um ponto. Deus é tão infinito
Deus é tão supremo que você não consegue distinguir a justiça do amor dele. Às vezes você fala assim, isso é justiça divina. Aí quando você olha, meu Deus, é amor. Entende? Aí você fala assim, mas isso é amor de Deus, é justiça. Porque mistura numa coisa só. Numa coisa só. Não é? É igual você deixar derrubar uma fatia de pão com manteiga. Ela cai sempre para baixo, né? Cai no chão, depois tenta separar a sujeira. Não tem jeito. Então, em Deus, a justiça se mistura com o amor e com a caridade. Quando Deus é caridoso, Ele está sendo justo e amoroso. Mas quando Ele está sendo justo, Ele está sendo amoroso. Mas quando Ele está sendo amoroso, Ele está sendo justo. Haroldo, não entendi nada, mas o objetivo é esse. Porque se você virar aqui agora e falar, não entendi Deus, depois vai ter o passe no final. Tem até umas camas ali, não tem? Que é o tratamento espiritual, não precisa também ficar apavorado. Mas não tem como você agora, nesse estágio, compreender Deus. Então é justiça, amor e caridade. A nossa justiça humana é só justiça. O nosso amor, às vezes, é só amor. Então, qual que é o problema da nossa justiça? É que às vezes ela é tão só justiça que ela fica injusta. Porque a justiça, para se aperfeiçoar, precisa do amor. E o amor, para se engrandecer, precisa da justiça. Mas o amor e a justiça, para brilharem, precisa da caridade. Então, o ser humano de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Pureza. E eu gosto dessa palavra, pureza. Porque pureza é aquilo que ninguém vai poder ver. Porque nós não temos acesso ao grau de pureza que o outro está colocando nas palavras, nos gestos, no comportamento dele. Nós não temos acesso. Você precisaria sondar o coração da criatura para divisar qual o grau de pureza. Então você pode ter dois indivíduos fazendo a mesma coisa, mas o grau de pureza ser diferente. Porque um está fazendo com intenções, com segundas intenções, com interesses, não é? Está fazendo às vezes a caridade apenas para se promover. E isso você não tem acesso. E é bom que não tenha. É bom que não tenha. Enquanto o outro está fazendo no mais alto grau de pureza. Isso nós não sabemos, mas Deus sabe. Avalia. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Então, o ser humano de bem é autocrítico. Está sempre perguntando. Eu acho que eu violei a lei de justiça, amor e caridade. Eu não devia ter usado essa palavra que eu usei. Eu não deveria ter me expressado dessa maneira que eu me expressei. Né? Perguntará se não praticou o mal. Se fez todo o bem que podia. Não é se fez o bem,
Não, eu fiz o bem. Aí você fala assim, meu irmão, você podia ter feito mais. Você tinha possibilidade de fazer muito mais. Então o ser humano de bem está sempre perguntando, será que eu fiz todo o bem que eu podia? Porque quem deu tudo a mais não é obrigado. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Olha isso aqui. Gente, eu podia ter ajudado, podia ter sido útil, mas eu fingi que não vi. Eu estava cansado. Eu desprezei essa oportunidade de ser útil. Olha o que o homem de bem se pergunta. Se ninguém tem qualquer queixa dele. Aqui complicou. Enfim, se fez a outra tudo o que desejara lhe fizesse. Então, o que o Kardec está dizendo é que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, tem que levar você a esse ponto. Você, eu. Se não levar, tem alguma coisa errada na sua caminhada no Espiritismo. Mas isso é só você que pode se perguntar. Porque ninguém é xerife fiscal de ninguém. Mas é importante que nós fixemos essas prioridades. E eu fiquei pensando essas coisas e falei assim, meu Deus, 35 anos de movimento espírita. Aí eu olho assim, quantos dias me restam? Será? Será que eu estou me transformando nisso aqui? Mas vamos ver, tem mais. Eu nunca vi tanto parágrafo assim nesse homem de bem. Nossa, é tanta coisa. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Agora, fé é um desafio pessoalíssimo. É você e Deus e ninguém mais. Então você passa por aquela estação da sua vida, você passa por aquele dia, chega aquele dia na sua vida, é aquele dia que estava escrito, você sabia que ele ia chegar, o dia mais difícil da sua encarnação. Se não chegou, vai chegar. E nesse dia, você se pergunta, será que eu deposito fé na bondade, na justiça e na sabedoria de Deus? Gente, isso aqui não é retórica, isso aqui é uma reflexão profunda. Eu me lembro, sentado no comércio do meu pai, conversando com um amigo, e a gente falava certas coisas, ele olhou para mim e disse uma frase, meu amigo Thales, um abraço para ele, ele disse assim, olha, que ele estava comentando sobre um assassinato gravíssimo. Sério, não conseguiu encontrar o responsável. Ele disse assim, olha Haroldo, eu aprendi uma coisa, o mundo está cheio de injustiça, mas não tem um injustiçado.
não tem um injustiçado. O que tem são corações que estão purificando suas almas de débitos clamorosos e outros corações que estão mergulhando suas almas em débitos clamorosos. Então chega uma hora, eu não vou mentir, chega uma hora que a sua prece vai ser assim: Pai, eu aceito a manifestação da tua justiça na minha vida hoje. Eu aceito. Eu aceito. Isso me faz lembrar o amigo lá de Monte Carmelo. Trabalhou ao lado do Chico. Invadiram o escritório de contabilidade dele, os ladrões, destruíram tudo, levaram tudo de bem valioso e acabaram, quebraram tudo. Não se contentaram apenas em levar os bens, quebraram tudo. E nesse dia, era o dia da reunião mediúnica. Era o dia do trabalho com o Chico. E aí ele chegou, como é que você chega? Você chega assim, né? Acabrunhado. Ele entrou, o Chico já percebeu. Diz que o Chico pegou ele e disse assim: o que aconteceu, meu irmão? Chico. Aí contou o caso. O Chico abraçou ele forte. Diz que sentiu aquela vibração do Chico. Vibração de quê? De força, de resignação, de fé. Aí o Chico pegou nele, olhou nos olhos e disse assim: ô meu irmão, é tão bom devolver. É tão bom devolver. Então tem um dia, vai ter o dia que você vai entrar para o seu quarto e vai falar assim: Pai, eu aceito a manifestação da tua justiça feita hoje na minha vida. Mas vai ter o dia que você vai entrar alegre no quarto e dizer assim: ô Pai, né? E o samba da sua escola predileta tocando no fundo, e você dançando e dizendo: Pai, eu aceito a manifestação da tua bondade hoje na minha vida. E vai ter o dia que você vai passar por um fio de estragar a sua encarnação. E aí você vai entrar no quarto, meio sem graça, e dizer assim: ô Pai, eu aceito a manifestação da tua sabedoria hoje na minha vida. Querem que para por aqui ou dá mais um pouquinho do homem de bem? O negócio vai começando a ficar
né? Sabe que sem a permissão de Deus, nada acontece. E lhe submete à vontade em todas as coisas. E aqui eu queria fazer uma homenagem ao Raul Teixeira. Eu fui visitar hoje o Remanso. E um dia eu procurei o Raul e disse: mas Raul, aconteceu isso. Aconteceu isso, Raul. Como pode? Como que pode isso, Raul? Ele disse assim: Haroldo, se Deus permitiu, quem sou eu para dizer não? Se Deus permitiu, quem sou eu para dizer não? Mas entenda, o que ele queria me dizer? De um fato que fugiu ao meu controle. Porque se está na minha esfera de atuação, eu tenho que agir. O homem de bem tem que agir. Está na iminência de ocorrer o mal, a responsabilidade dele, ele tem que atuar e não permitir. Mas se não está, você vai querer ser o fiscal do mundo e dizer o que pode e o que não pode? Então agora você vai querer falar para Deus assim: ó, estou te afastando 2 semanas, eu estou assumindo agora o controle desse negócio. Agora eu vou dizer o que pode e o que não pode. Não vai. Não vai. Então nós vamos entender Paulo dizendo na carta aos Coríntios: cansado, mas não desanimado. Cansado, mas não desanimado. Perplexo, mas não desamparado. Porque às vezes a gente imagina que amparo espiritual e amparo divino é você estar numa posição confortável assim: ah, eu não estou entendendo tudo, não, agora é compreensível, eu sei. Não, às vezes você vai estar vivendo uma situação, perplexidade. Você vai estar dizendo assim: o que está acontecendo? Você não vai ter chão. E aí você vai dizer assim: um dia eu fiquei desaforado, esse dia foi muito engraçado, eu entrei pro quarto, esse dia eu estava bravo, estava muito bravo. Geralmente eu sou muito calmo e dócil, e eu estava muito bravo, né? Aí eu fiz aquela prece que era quase que uma reclamação no Procon, né? Eu cheguei e falei assim: é um absurdo, como que eu estou tão desamparado? É assim, todo mundo vai embora e deixa a gente aqui. E
Briguei. Briguei e fiquei quieto. Liguei na reunião mediúnica. Manifestou um amigo espiritual. Eu já tinha até esquecido da briga. Aí ele começou, meu amigo, preciso falar com ele. Eu nem lembrava. Meu filho. Começou a explicar. A luta é grande. O desafio da encarnação é grande. Eu só falar essas coisas que eu estou falando aqui hoje. Aí ele falou assim, mas sabe uma coisa que dói na gente? Eu, não sei. Quando vocês falam que a gente deixa vocês desamparados, eu falei, nossa, mas falam isso? Que absurdo! Falam, meu filho, falam que a gente desampara, mas a gente não abandona os amigos, não. Mas é um absurdo isso. O maior fingimento que eu era dialogador na reunião, eu dialogando. Falei, falam isso? Falam. Só que, meu filho, tem coisa que nós não podemos interferir. Eu vou te dizer uma coisa. Eu falei, agora vai ser. Às vezes, a única coisa que a gente pode é chorar junto com vocês. Então, em meio a um mundo tão tumultuado, em meio a tantos enganos e desenganos, porque enquanto tem milhões de corações comprando engano no atacado, tem alguns corações sofrendo desengano no varejo. Porque aí entra a misericórdia divina. Você compra engano no atacado, compra caixa de engano, mas a bondade divina é tão grande que ela permite que você desengane um por um, devagarzinho, para você não apavorar. Um desengano por vez. Então, em meio a tantos enganos e desenganos, vamos aproveitar a dádiva dos Espíritos que nos envolvem neste momento e pensa na sua lista de dias. No seu conjunto de estações e no precioso, inteligentíssimo cálculo de probabilidade que sustenta a tua presente encarnação. Confia. E como diz um amigo espiritual, um dia você vai entender. Obrigado. Boa noite para todos.